Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Pode Crer Talks. Essa é mais uma iniciativa dentro do projeto Caixa Tem, programa Pode Crer, acreditando nos sonhos e talentos do futuro, que é idealizado pelo Instituto Padre Pio Sobrou, co-realizado pela Associação João Paulo II e que conta aí com o patrocínio principal da Caixa e com apoio de parceiros como o Sebrae, a ACAT, Fiesc, Boa e Floripa Sustentável. Eu sou a Melissa, coordenadora pedagógica do projeto, e estou aqui hoje com os nossos convidados, o Rafael Lessa, que é vice-presidente de engenharia da Nelway, a Jussamara Ferreira, coordenadora de gente e gestão da Nelway, e a Catarina Esquilante, consultora de estratégia de inovação e transformação digital da Avanad. Nesse episódio, vamos discutir um dos temas aí sugeridos, que é carreira no mercado de tecnologia e inovação, que talentos as empresas da Grande Florianópolis estão buscando nas juventudes. Então, pessoal, esse começo, essa contextualização, o título, sobretudo, né, foi pensado na conexão desses temas com o projeto do Pode Crer. E agora, numa perspectiva tanto de valorização do legado, de descoberta de habilidades, também uma dimensão do preparo até aqui e do que está por vir, eu vou passar a palavra aí para os nossos convidados, para que possam partilhar conosco um pouco da sua trajetória, num contexto de inspiração às juventudes, que possam também nos dar aí um gancho para as discussões sobre carreira, talentos, skills em evidência, e de que maneira esse preparo pode, né, seguir como um exemplo para tantas juventudes aí que nos acompanham. Então, nesse primeiro momento, passo a palavra para você, Cat. Uma boa tarde e fica à vontade. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que cada um está assistindo. Gente, meu nome é Catarina Esquilante, como a Mel super apresentou, mas podem me chamar de Cat. Já deixo aqui o canal super aberto para vocês me chamarem também nas redes sociais, para trocar uma ideia depois que vocês assistirem esse vídeo. E, bom, eu como também geração Z, aí, igual vocês, passei por uma trajetória muito bacana dentro de várias empresas diferentes e acho que é muito legal trazer para vocês um pouco dessa minha carreira, até para vocês se inspirarem e olharem um horizonte maior, né, de possibilidades na carreira de vocês. Eu sou formada em administração, então não manjo absolutamente nada em relação à tecnologia em si, nunca estudei a fundo o lado técnico e, ao longo do tempo, fui me inserindo nesse mundo de transformação digital e de inovação. Então, já passei por várias indústrias diferentes, já passei por indústria desde energia e fabricação de máquinas, trabalhei também um tempo em indústria de saúde, empresa de saúde, e depois em startups, e cada um aprendi um contexto diferente, que tudo me deu um repertório para hoje trabalhar como consultora de uma das maiores consultorias do mundo. E o que eu aprendi também, né, ao longo de toda essa trajetória, que o que importa muito, assim, é o quanto você gosta de se envolver em coisas diferentes que estão mudando. Né? Então, quando a gente fala de inovação, para mim é uma nova ação para algo, né? Nada mais do que a própria palavra diz. Então, se você é uma pessoa que gosta de mudanças, se apaixona em fazer algo novo, com certeza você tem um potencial aí para trabalhar com inovação. E acho que hoje a gente vai trocar bastante aí sobre isso aqui, sobre experiências, sobre quais são os principais talentos aí que a gente busca também no mercado. Ju, se quiser se apresentar aí também, estou ansiosa para conhecer vocês. Gente, que energia delícia daqui conhecer, que delícia, muito bom. Bom, eu sou Ju, meu nome é Jussamara, eu sou do interior do estado, eu sou de uma cidade chamada Chapecó. Muitos devem já ter ouvido falar da cidade. Isso é importante dizer porque fala do contexto onde eu fui criada, assim, eu acho que é bem importante compartilhar com vocês, assim. Sou do interior, então uma cultura bem interiorana de fato, e sem muitas possibilidades financeiras. Então, quando eu comecei, né, o que quero ser quando crescer, eu queria muito ser psicóloga, eu sou psicóloga, vou dar um spoiler aí, consegui me formar, mas sempre foi com muito esforço. Então, acho que aqui compartilho o quanto que dedicação, né, foco no que você quer, no seu interesse,
você pode conseguir o que você tem interesse de conquistar, assim. Então, um pouquinho das dificuldades que tive, né? Eu comecei a faculdade em 2001, eu tive que trancar, porque psicologia é um curso diurno, então eu estudava de manhã, não tinha possibilidade de trabalhar e estudar, eram poucas as possibilidades. Eu consegui estudar até o 5º período, tive que trancar, minha dívida estudantil estava gigantesca, então eu tive que trancar, fiquei 2 anos sem estudar, trabalhando, daí a gente mudamos para Blumenau. Eu trabalhava no shopping para pagar a faculdade, a dívida da outra faculdade para conseguir transferir. Então, no fim das contas, eu levei quase 10 anos para me formar, porque sempre foi muito penado, assim, né? Sofrido conseguir estudar. Então, eu valorizo muito essa trajetória e eu super compartilho, porque não é fácil, né? Eu acho que quando a gente tem que, com poucos recursos financeiros, poucas as possibilidades que tem, mas a gente, quando mete uma coisa na cabeça e corre atrás, tem uma possibilidade de conquistar. Então, foi um pouco do que eu conquistei. Então, hoje eu sou psicóloga, eu trabalho há 15 anos na área de gente de gestão, sou apaixonada pela área de tecnologia, trabalho com tecnologia também há bastante tempo. Hoje na Nelway eu coordeno os times de recrutamento e seleção, então toda a parte de Talent Acquisition e remuneração e benefícios também. E atuo com os melhores times da Nelway, que são os times de tecnologia. Eu atuo como business partner, ajudando aí esses times a trabalhar todos os desafios que tem em termos de pessoas e de cultura aí, bem pertinho desse time. Então, o Lessa, que está aqui, que vai falar agora depois de mim, é um dos meus clientes internos, e é um prazer trabalhar aí com esse time. Bom, pessoal, com essa energia, né, vai ser muito bom aqui trocar com vocês. Eu sou Rafael Lessa, mais conhecido como Lessa, então se me chamar de Rafael às vezes nem eu sei quem é esse, né? Acabou que meu sobrenome pegou muito, né? Então todo mundo me chama de Lessa e me conhece por Lessa. Eu comecei a faculdade em 2001 também, mesmo tempo que a Jussamara, né? E eu fiz sistema de informação, então eu fui já para uma área técnica, né? E eu lembro que em 2001 começou muito o advento de tecnologia, né? E começou a surgir os computadores, era difícil ter computador, o acesso era difícil, era caro os computadores, né, e tudo mais. Mas eu vi aquele bichinho lá e falei, cara, eu quero aprender isso, né? Na época, era um trabalho, nem se entendia o que era trabalhar com tecnologia, né? Mas eu, vou tentar entender isso. E acabei me formando depois de 4 anos, que era o curso de Sistemas de Informação, né? Então, me formei ali no final de 2004 e já atuando já no mercado de tecnologia. E o mercado de tecnologia evoluiu muito, né? Eu comecei no mercado de tecnologia, tinha muito uma visão de redes de computadores, suporte, então eu acabei passando por diversas áreas da tecnologia, trabalhando na área de desenvolvimento, programando efetivamente, depois eu fui para a área de produto, depois eu fui para a área de gestão, já trabalhei também próximo de time de vendas, de atendimento a cliente. Então a área de tecnologia ela abre muitas portas, né, para o que tu quer trabalhar. Não necessariamente só programando, né? Ela é uma empresa, né? Então a empresa precisa de N áreas, como também a área de gente de gestão, né? Que a Jussamara aqui faz parte do time, por exemplo. E engraçado que eu digo assim, eu quando estava na minha faculdade, quase que eu fui para outro mercado, oceanografia, nada relacionado à tecnologia, né? Em faculdàs bate às vezes aquele negócio, será que eu estou no caminho certo, né? Quando a gente opta às vezes com 17, 18 anos, 19 anos, 20 anos, o que a gente quer ser para o resto da vida, né? Então fica essa frase na nossa mente, né? Tipo, o que quer fazer no resto da tua vida, né? E me deu um estralo muito grande que a área de tecnologia, tu não faz a mesma coisa o resto da tua vida. Isso que eu acho que é a grande diferença, sabe? Então a área de tecnologia, a gente está resolvendo problemas no dia a dia de pessoas, da sociedade, das empresas, da indústria, do mundo, do planeta. E cada problema é um problema diferente, cada dia é um dia diferente, tu vivencia coisas diferentes todo dia. Então, esse dinamismo foi o que me atraiu muito na tecnologia, né? Então, eu acabei, né, me formando, eu fui dar aula, eu dei aula há mais de quase 15 anos, eu dei aula em graduação, pós-graduação, que é uma outra coisa que eu adoro também. Então, além de trabalhar nas indústrias, né, trabalhei também em diversas empresas, eu sempre trabalhava no mercado privado e dava aula. Eu adorava dar aula, porque era um meio que eu aprendia muito. As pessoas acham que tu tá ensinando, tu tá dando aula, tu
tu tá passando muito mais conhecimento, mas tu aprende muito mais porque tu tem que estudar, tu se força, né, a estar se atualizando no mercado de tecnologia que evolui muito rápido. E aí esse mercado de tecnologia me conquistou, né? Naturalmente, hoje eu trabalho na Neoway, né? E na Neoway a gente consegue realmente movimentar muito e ajudar as empresas, né? Muito no mercado para elas ganhar mais ou perder menos. Então, a área de tecnologia, com certeza a gente não fica parado, não é uma coisa que tu vai fazer igual o resto da vida, a mesma coisa. Então, isso me cativou muito, assim. E desenvolver muito soft e hard skills, né? Essas duas coisas tu tem que estar se desenvolvendo muito na área de tecnologia. Lessa, e o bacana é que, pegando o gancho da tua fala e também numa contribuição das meninas, eu acho que hoje nós estamos passando por uma mudança dessa narrativa de você ter que escolher o que vai ser quando crescer, né? Era a frase muito conhecida, tão cedo, porque antes se tinha uma pressão de que isso era precoce, mas hoje já tem uma questão tomando lugar aí, que é a pergunta: você realmente tem que ser somente uma coisa, só uma caixinha, só uma formação, só uma graduação, um curso técnico, ou é possível ampliar muito mais? Eu me recordava também, Lessa, de uma visita recente que os nossos jovens fizeram até o espaço da Neoway, e alguns partilharam sonhos voltados, por exemplo, à área da saúde, de atuação. E aí você trouxe, se não me falha a memória, a questão do healthcare, que vem crescendo bastante, né? Então, é uma perspectiva também de apresentá-los o quanto a tecnologia está em todos os espaços, e essas adequações em diferentes áreas nos convidam a estarmos cada vez mais atualizados, aprimorando conhecimentos nesses aspectos. É uma coisa que não para, né? Como diria o Manezinho aqui, é um reto toda a vida, para a gente conseguir se inteirar, né, desses conhecimentos, nos apropriarmos desses espaços. Então, fazendo um pouquinho um link com a tua contribuição, acho também que a gente pode pensar nessa segunda rodada aí dessa conversa, dessa websérie, na questão das dicas, das expectativas que o mercado de trabalho tem com relação às juventudes, a esse preparo, o que se espera. Eu percebo também, às vezes, estando na linha de frente, na sala de aula, na coordenação, o quanto, por vezes, existe uma angústia num sentido de como é que eu vou procurar recursos, quais equipamentos eu preciso partir do zero, o que está rolando gratuidade para eu conseguir descolar um começo, né? Quais são essas habilidades em evidência mesmo, que eu posso me destacar em uma entrevista, que eu posso mostrar o meu potencial, que ainda está sendo lapidado, ainda é um começo, ainda é cru, mas tem muita coisa boa para vir por aí, né? Então, acho que agora a gente pode entrar um pouquinho nessa alçada, nesse campo, dessas dicas, né? Seja, sobretudo, pela experiência de vocês, nas suas respectivas áreas, né? E também por essa expectativa de equipe, né? Do pessoal que a gente quer trabalhando conosco, contribuindo, fazendo crescer e avançar, e assim vamos indo. Eu penso muito nessas dicas, né? Quando eu penso no profissional, né? Que vai começar e vai atuar no mercado de tecnologia, é uma coisa que eu falo muito com o time aqui, né? Primeira coisa, né? Eu acho que um é força de vontade em aprender. Isso é meio básico em tecnologia, né? Tu nunca para de aprender, né? Então, tu tem que gostar de estar aprendendo coisas novas, de estar vivenciando novas experiências, porque o mercado de tecnologia, o exemplo que tu trouxe de healthcare, né? Se eu for construir um software, por exemplo, em healthcare, eu vou ter que aprender um pouco desse negócio, de como que isso funciona, para eu poder resolver esse problema, né? Tem algumas práticas, eu posso trazer um médico para o meu time, o médico vai trazer um conhecimento, por exemplo, de alguma coisa que eu quero resolver, né? Alguém da área da saúde, por exemplo. Mas eu vou ter que conversar com essa pessoa para poder interpretar o problema dela e transformar num produto tecnológico que vai adequar essa necessidade dele. Então, essa sede, essa vontade de estar aprendendo para resolucionar os problemas é uma das coisas que eu vejo assim um pouco meio que essencial na área de tecnologia, né? Então, puxando, né, eu acho que um outro gancho aqui que eu vou puxar e passando já para a Catarina, né, ter esse do autoconhecimento, né, de a pessoa autoaprender, né, e autoaprendizado contínuo. E eu acho que um outro que também é muito importante é a parte de comunicação, né? Então, saber se comunicar, falar com as pessoas, de tu ter isso no dia a dia, porque a gente não constrói nada sozinho em tecnologia. Dificilmente tu vai ser uma pessoa que sozinho, a gente não espera mais que o profissional seja aquele de quando eu me formei,
que é um programador que ele senta na frente do computador e fica 8 horas aqui desenvolvendo, ele não conversa com ninguém, né? Até aquelas imagens, né? Tinha aqueles nerds que ficavam sentados na frente do computador, né? 8 horas por dia, tal. E o pessoal olhava, essa pessoa é o programador, né? Já, tu nem precisava falar que era programador, tu já olhava para ele e sabia que ele era o programador, né? Então isso não existe mais. Então, porque a gente não espera que um desenvolvedor ele esteja somente codando, ele tem que entender do problema, conversar sobre o negócio, para ele pensar na melhor solução técnica. Então, a parte de comunicação é a segunda dica que eu daria, de a pessoa se desenvolver muito nessa parte de comunicação, né? E fomentar isso no dia a dia, assim. Então, passando também a bola aí para a Catarina também dar algumas dicas. Nossa, Rafa, você pegou muita coisa que estava aqui na minha cabeça para falar. Nossa, eu concordo super, assim, eu tenho muito esse lado humano, assim, também. Eu acho que quando a gente entra dentro de uma grande empresa, raramente você vai entrar ali com o técnico que aquela empresa precisa naquele momento. Sempre existe uma curva de aprendizagem gigante ali para você aprender, para você adaptar a tecnologia, às vezes, que você conhece ali para o dia a dia. Então, vai muito além do que isso, a gente trabalhar com inovação, trabalhar com transformação dentro de grandes empresas. É sobre a gente conseguir enxergar quem é a pessoa que está do outro lado daquela empresa. Então, como o Rafa trouxe muito bem aí, né? Quais são os problemas que a gente está tentando resolver? Como que eu olho para aquela empresa? Quem são as pessoas que estão ali dentro que eu preciso analisar, que eu preciso entender, para conseguir pensar em soluções diferentes para resolver o problema dela? E a tecnologia, ela é muito um facilitador de tudo isso. Na tecnologia, ela acelera algumas transformações que são feitas com pessoas, que são feitas por meio de processos, que são feitas por meio de serviços ou de produtos. Então, a tecnologia, ela é o meio de tudo isso, né? Não o fim, não o propósito. O propósito é muito maior do que isso. E se for entrar com algumas dicas aqui para vocês, de fato, pensar muito nessa questão que a gente chama essas palavras difíceis, né, que existem por aí, mas vocês vão escutar muitas vezes em entrevistas, essas tal das soft skills, que são essas capacitações de comportamento, né? Então, como vocês podem desenvolver um comportamento de atitude, um comportamento de pensar de um jeito diferente, que o que eu vejo como um principal ponto assim para se desenvolver é muito a coragem, né? A coragem de questionar. Muitas vezes você vai estar num ambiente que vai ter... Eu passo muito no meu dia a dia, né? Às vezes tem vários executivos, vários líderes ali de grandes empresas que estão na cabeça deles querendo fazer um negócio, pensando na tecnologia que ele leu no jornal, que ele quer fazer inovação, mas é muito além do que isso, né? Então, como vocês podem também ter essa segurança como um jovem que está ali conversando com várias pessoas da sua faculdade, que estão em contextos diferentes, fazendo estágios em contextos diferentes, para entender e ter coragem, ter confiança de questionar, né? De entrar ali naquele ambiente e falar, não acho que seja por aí. Vamos conversar com o cliente, vamos ir para a ponta, vamos entender do processo e usar tudo isso como um processo, primeiro, de descoberta, né, do que precisa ser feito, para aí sim a gente começar a pensar em tecnologia. Então, um pouco também dessas palavras difíceis aí que a gente vê muito nesse mundo, eles chamam de discovery e de delivery, né? Então, essas duas grandes etapas, o que eu faço primeiro ali para descobrir o que o cliente quer, né? Que é essa parte do discovery, e depois que eu penso como que eu vou entregar isso, que é esse delivery, né? Entrega. Então, acho que é muito bacana vocês que trabalham com tecnologia começarem a pensar nisso também, né? Como que eu posso olhar para a tecnologia, desenvolver essas capacidades que estão sempre mudando, mas o que mais eu posso fazer aí com autoconhecimento para me entender meus pontos fortes e conseguir executar isso dentro das empresas, pensando nesse lado mais humano, né? Ju, não sei se você concorda aí também comigo, você como uma psicóloga, né, que entende super de pessoas, acho que muita expectativa, entender de pessoas é difícil, gente. Você passa 5, 10 anos, no meu caso, estudando e tu não está ainda entendendo muito de pessoas. Mas ser a última pessoa a falar é um desafio, né? Porque todo mundo já falou muita coisa boa aí, então super concordo com tudo que foi dito, mas eu queria dar um passinho para trás, assim, que é quando a gente olha que a gente fala de busca de talentos, antes de dar dicas, eu tenho dicas, tá? Depois eu falo das minhas dicas. Mas antes de falar disso, assim, queria abordar um pouquinho sobre
por que as empresas estão contratando, né? O que as empresas estão buscando, assim? Essas empresas, tem N empresas, N segmentos, elas se diferem por porte, por segmento, por nicho de atuação. Então, aqui a gente está falando do nicho de tem N possibilidades, porque aí dependendo tecnologia para quê, aí também tem um universo que se abre, né? Mas aí quando a gente está pensando aqui nesse do Instituto IVG, como é que essas pessoas estão se conectando com N mercados, com N possibilidades e N segmentos? Então aqui a minha provocação é, toda empresa, quando vai abrir uma oportunidade, ela está querendo resolver um problema, né? A Kate falou um pouquinho sobre isso. Ela tem a intenção de resolver um problema, ou no caso de tecnologia, o time de desenvolvimento precisa entregar, então precisa de mais pessoas, mais desenvolvedores para fazer aquele produto, para fazer aquela entrega. No meu caso, quando eu vou aumentar o meu time em recrutamento e seleção, significa que a empresa está contratando muita gente e eu preciso de mais pessoas para contratar pessoas, e aí o meu time cresce. Então, de alguma forma, toda vez que a empresa está abrindo uma vaga, ela está dizendo, eu tenho um problema. E aí, o nosso olhar, né, para como a gente se prepara para este mercado e para essas oportunidades, o nosso olhar deve ser como que eu posso me preparar para ser a pessoa que vai entrar numa organização e resolver esses problemas. Então, quando a gente abre uma vaga e a gente vê lá a descrição dos requisitos, e isso que a Kate fala, né? Tem as soft skills. Então, hard skills é todo o conhecimento técnico que aquela vaga está me pedindo, e a soft skills é todo o conhecimento humano ou de competências que aquela vaga está me pedindo. Então, quando a gente vai identificar essa vaga no mercado, o mercado já está dizendo o que eles estão buscando, quem eles estão querendo. E aí tem N questionamentos, né? Mas para quem está começando, já estão pedindo muita coisa, mas as empresas estão sempre querendo resolver um problema. Então, quanto mais preparado você está para resolver esse problema, melhor vai ser. E aqui eu quero destacar duas coisas. A primeira delas é, não necessariamente para quem está atrás do primeiro emprego, precisa ter a experiência formal do emprego, mas se você explicar, né, ou demonstrar que você tem aquele conhecimento, por exemplo, eu já trabalhei como babá, já cuidei de crianças, então eu já tenho competências, eu já tenho habilidades que mesmo que não no mercado formal, eu já posso expressar isso para dizer, ei, mercado, eu tenho atenção aos detalhes, eu sou responsável, eu sou organizada, então de alguma forma isso já pode ser expresso, né, na minha conexão com essas vagas, que eu já tenho essas habilidades. E aí eu estou me alongando, mas eu quero abrir um outro parênteses aqui para falar sobre quando a gente está definindo carreira, e aí já falamos muito bem que não precisa ser uma escolha para a vida toda, né? A gente pode fazer N conexões e N caminhos aí ao longo da vida, mas o início, né, o pontapé inicial tem que ser por aquilo que você já manda bem, por aquilo que você já sabe fazer, né? Então, todos nós temos coisas que nos conectamos com muita facilidade, que dominamos ou que fazemos muito bem. Então, alinhar a sua visão de carreira com aquilo que você já manda muito bem, eu acho que é um golaço, assim, né? Tu já sai de cara acertando. Vou dar um exemplo. Eu sou péssima no raciocínio matemático, gente. A minha filha tem 10 anos e ela me dá um banho nos cálculos. Eu não funciono neste lugar. Você acha que eu vou escolher contabilidade? Não, né? Não ia conseguir, não ia nem conseguir terminar a formação. Então, claramente escolhi psicologia porque não tinha, mas me dei mal porque tinha estatística lá, não foi tão suave assim, não. Mas é isso que eu digo, assim, tu vai escolher a sua carreira alinhando aquilo que você já faz de muito bem, né? E aí tem N possibilidades de trabalhar esse autoconhecimento, né? E de buscar aí se autoconhecer. Mas eu vou parar, porque fui. Hoje eu posso pegar só um gancho agora aqui, que tu fala na tua fala, eu me lembrei aqui. Já há um tempo atrás, né? Enfim, eu estou na área de tecnologia há bastante tempo, né? E a Ju sabe, né? Porque a Ju já traçou meu perfil psicológico aqui também, né? Dentro da empresa, então ela sabe, né? Eu tenho... O meu imaginativo é muito grande, né? Então, e eu sou uma pessoa que, apesar de falar de processos em tecnologia, eu não gosto de processos e me colocar numa caixinha. Eu fico... Parece um passarinho preso, né?
por mais que eu sei a importância que tem em várias dessas áreas, né? E o que eu vejo legal em tecnologia, né, uma dica que eu pensei agora também, é tu tem que trabalhar pessoas que te complementem, são melhores que você, em várias outras áreas. Porque a gente nunca é bom em tudo. E a gente reconhecer os nossos pontos fortes e saber o que a gente tem que atuar, o que a gente realmente é bom e aquilo eu vou fazer muito melhor, mas eu vou ter pessoas que vão me complementar nos meus pontos fracos, que não necessariamente eu tenho que desenvolver eles, mas eu vou ter pessoas comigo que vão me ajudar, né, e vão estar atuando nesses pontos fracos meus, não meus, mas que complemento no dia a dia do trabalho, porque é um time que trabalha junto de forma multidisciplinar, né? Então, em vez de as pessoas focarem nos seus pontos fracos e pensar, cara, eu tenho que me desenvolver na parte de processo, eu tenho que ser mais organizado, eu tenho que ser isso. Não, se desenvolva nos seus pontos fortes. Só pegando o complemento da Ju, por isso que eu lembrei, né? Isso foi até uma coisa muito legal que o time de gente de gestão trouxe para a gente, porque no dia a dia as pessoas ficam muito batendo na tecla dos seus pontos fracos e tentando resolver seus pontos fracos, né, que são classificados como fraco, né? Ah, eu não gosto de matemática, eu tenho que ser bom em matemática e vou estudar matemática. Não. Estuda teus pontos fortes, né? Que aquilo que tu vai ser realmente bom e aquilo que tu gosta, que tu vai ter muito mais sucesso na tua carreira, né? E eu fiz muito isso, né? Por muito tempo eu focava nos meus pontos fracos e pensava, eu tenho que arrumar meu ponto fraco. Isso é uma falha, é um gap que eu tenho no dia a dia, né? Mas eu fui vendo que não. Meus pontos fortes me traz muito mais qualidade e traz muito mais resultado eu intensificar eles do que eu tentar resolver meu ponto fraco naquele momento. Então, só para fechar aí a fala da Ju, eu lembrei disso, e eu acho que é outra dica aí super importante, né? Foque nos seus pontos fortes, aquilo que vocês realmente são bons, né? Intensifiquem isso, que vocês vão ter bastante sucesso no mercado de trabalho. Muito legal, Lessa. Estou anotando mais essa dica aqui também, do foco nos pontos fortes, e estava dando aqui uma releitura diante de todos os pontos que nós apresentamos nessa rodada aqui, né, pessoal? Foi falado da questão da força de vontade, né, numa perspectiva de incentivo às juventudes nessa direção. Foi falado do autoaprendizado também, que instiga aquela curiosidade, né? Aquela fuçada no Google sobre cursos bacanas, sobre outras oportunidades que às vezes não estão configuradas como cursos, mas que tem ali dicas bem importantes, né, nessa inserção, nesse começo. Foi trazido também a questão da comunicação como um elemento muito importante a ser trabalhado, lapidado. A Cat também trouxe a coragem, né? Isso é muito bacana, porque é um incentivo sendo dado aí. A gente sabe das inseguranças que surgem, mas também a gente busca se preparar para trabalhar com tudo isso, né? Uma pegada da maturidade também vai interferir certamente, mas de todo modo aí nós temos como buscar recursos para ir aos poucos lapidando essa questão também, né? Anotava aqui essa questão do foco nos pontos fortes, é muito interessante, senão a gente fica ali numa insistência que gera uma frustração, quando na verdade a gente pode ir por um caminho de dar uma atenção, né, uma visibilidade cada vez maior a uma aptidão que já está ali aflorada, já dando os seus sinais, né? E aí com isso, pessoal, pensava eu aqui até em fazer um gancho, que aqui no Pode Crer, com a faixa etária que nós trabalhamos, com o nosso público, muitas vezes chegamos ali numa altura do campeonato que é a construção de currículo. Já passamos por essa fase, não é mesmo? E na construção de currículo, por vezes se pergunta, poxa, mas e aí? Ainda não tenho aquele tal diploma do ensino superior, ainda não tenho. E aí vieram as dicas da Ju sobre colocar essas habilidades em palavras, né? Conseguir, sim, fazer ali um briefing curtinho, enaltecendo essas habilidades que, como o Lessa também vinha falando, né, a gente está querendo uma equipe onde a gente tem um olhar generoso de reconhecer que o outro é muito bom ali numa parada que a gente não é tanto, então vamos vir para somar, vamos vir para agregar, ao invés de ficar colocando situações assim de diferenças, né? Porque essa soma, esse combo que vai sim conseguir gerar algo de muito produtivo nesse processo. Com isso, eu também pegava o gancho de uma fala bem interessante aí que a Ju trouxe, do fato de olhar para uma vaga aberta, uma vaga de emprego aberta, como a apresentação de um problema, né? A sinalização de que, precisamos de suporte aqui.
E isso é muito interessante porque casa com uma das metodologias base do Pode Crer, que é justamente a aprendizagem a partir dos problemas. A gente curte bastante essa perspectiva de estudo de caso, de pensar num exemplo, seja ele fictício, hipotético ou já baseado em fatos reais, para a gente conseguir desenhar soluções. E aí vem o gancho da fala de vocês também, enaltecida aqui, de que a tecnologia vem para nos dar suporte para isso. Ela não é o todo, né? Mas ela representa esse meio, esse caminho, essa possibilidade de facilitar alguma coisa em diferentes áreas, né? Em diferentes perspectivas. Então, pessoal, acho que a gente conseguiu fazer aqui um acúmulo bem bacana, né? Do contexto das dicas, das skills aí em evidência, que é sim para a gente dar aquela valorizada, encontrar formas de expressá-la, de colocá-la nas suas ações também, né? Nessas primeiras experiências aí acumuladas dentro do mercado de trabalho. E como eu dizia lá no comecinho da live, esse tema foi pensado justamente por estar tão próximo dos propósitos e das execuções do Pode Crer, né? Aqui nas oficinas, a gente busca, sim, esse ensejo, essa apresentação de espaços envolvendo inovação, envolvendo tecnologia, empreendedorismo, por acreditar também que esse é o presente, é o futuro. A gente sabe que temos jovens que entram aqui aos 14 aninhos. Então, pode ser que daqui a uma década eles estejam exercendo funções que ainda nem foram criadas, né? Mas que já tem aí sinais, fortes sinais, indicando que a gente vai ter, sim, aí possibilidades futuras já sendo desenhadas e dando aí uma noção de como que eles poderão atuar nesses mercados, como que eles farão para se aprimorar nesse sentido. Então, pessoal, talvez aí uma rodada final, onde a gente consiga trazer mais algumas contribuições nessa pegada de acúmulo, de talvez mais dicas que possam deixar aí nesse contexto do tema, das carreiras, dos talentos, né? Como vocês se veem nesse processo e como vocês acompanham ao seu redor também. Então, passo a palavra aí para vocês, não sei quem quer começar. Eu pego essa. Fazer... então tá bom. Cat já se manifestou, maravilha. Enquanto vocês foram falando aqui também, eu fui anotando várias coisas, e eu sei que tem muita gente que, às vezes, nesse momento de entrevista, a Ju deve saber viver isso no dia a dia, e tem muita gente que fica nervosa, às vezes tem a baixa autoestima também, né, ou vergonha de estar ali falando sobre si, e gera um monte de inseguranças. Então, eu queria propor aqui 3 exercícios para vocês fazerem na casa de vocês, porque quando a gente olha para dentro, né, quando a gente pratica esse autoconhecimento, a gente se olha no espelho e consegue se auto-interpretar, né, ter essa segurança de falar sobre quem a gente fica mais tranquilo quando a gente vai para uma entrevista, porque a gente não é pego de surpresa, né? Quando às vezes a pessoa faz uma pergunta muito simples, tipo, quem é você? E às vezes você nunca parou para pensar sobre quem sou eu, e aquilo te gera uma insegurança, e aí fica uma loucura, na hora começa a tremer e tudo mais. Então, eu queria propor 3 exercícios para vocês, para até vocês se prepararem melhor, vocês se aprofundarem no autoconhecimento de vocês. Primeiro é o que a gente chama muito no mundo dos negócios aí de análise SWOT, né? Que são 4 pontos para vocês analisarem. Primeiro, pare e pensa, quais são as suas principais fortalezas? Quais são aquelas coisas que você faz bem, que você tem facilidade de fazer? Quais são as suas fraquezas? Porque essa pergunta, Ju, não me deixa enganar, mas sempre vem na entrevista, né? Quais são as suas fraquezas? Então, como você se vende na entrevista com isso como algo confortável, né? Eu sei das minhas fraquezas, eu sei o ponto que eu quero me desenvolver, e eu quero pessoas aqui na empresa justamente para me ajudar a desenvolver esses pontos. Então, acho que é muito legal ter essas 2 respostas na ponta da língua, assim como você pensar quais são as principais ameaças que eu posso encontrar no mercado, né, como parte da análise SWOT. Então, olhando para fora, né, olhando para outras pessoas que podem estar junto comigo, participando daquele processo seletivo, tem alguma coisa talvez que essas pessoas tenham que eu não tenho? Como que eu posso trabalhar já isso dentro de mim para que isso não me atinja? Né? Porque todo mundo é diferente, cada vaga vai precisar de um perfil. Não é porque você não passou em uma vaga que talvez a outra vaga ali não seja para você também, né? Tem vagas
para todos os tipos de perfis possíveis. É só você saber buscar isso e algo que se encaixe em você. E o último, pensar em oportunidades, né? Então, pensando ali em fortalezas que eu tenho, fraquezas que eu tenho e possíveis ameaças, quais são as oportunidades que eu posso buscar? Né? E aí entra, fechando esse segundo ciclo, vocês olharem para oportunidades do mercado como um todo e mercado que vocês gostem de trabalhar. Até foi uma coisa que a Mel comentou aí no comecinho, né? Tem muita gente que comentou com a gente aqui que gosta de trabalhar no mercado de saúde, por exemplo. Existem muitos mercados. O que você gosta de trabalhar? Quais são essas oportunidades? E por que não chamar pessoas desses mercados para conversar? Hoje a gente tem uma plataforma ali do LinkedIn, né, que é uma rede social de currículos, uma rede social de trocas profissionais. Por que não entrar lá numa empresa que você admira? Por exemplo, eu gosto muito dos chocolates da Nestlé. Seria legal trabalhar na Nestlé. Quem trabalha lá, como será que é a cultura? Como será que as pessoas trabalham ali no dia a dia? Será que elas pensam em inovação? Será que elas não pensam em inovação? Por que não chegar no LinkedIn, é uma expressão que eu sempre uso, né, de meter o louco no LinkedIn, chamar essas pessoas e para conversar. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, estou pensando em entrar no mercado ali de alimentos. Como que é esse mercado para você? E tem muita gente que vai te ignorar? Tem, mas tem muita gente que responde com o coração aberto, que pode te dar vários insights para você pensar qual é a carreira que você quer. Porque tecnologia hoje, gente, ela está em todos os mercados. Inovação, ela está em todos os mercados. Transformação digital está em todos os mercados. E você pode trabalhar com algo que você gosta, né? Com algo que você admira, com algo que conecte de alguma forma aí com o seu propósito. E por que não, né? Você escolher essa empresa e não sair também se aplicando a qualquer coisa e acabar indo para um lugar porque você passou, né? Porque muitas vezes a gente acaba entrando e não sendo tão feliz naquele espaço. Então, esse exercício inicial de autoconhecimento, de olhar para si, é muito importante para você aumentar a probabilidade de acertar a empresa que você quer trabalhar e também para você se sentir mais confortável, mais leve no momento da entrevista, porque você já vai ter pensado sobre todos esses pontos antes de você conversar e contar para alguém essa sua história. Então, acho que é um pouco dessas dicas finais aqui que eu pensei com os insights de vocês. Não sei se a Jo aí, que está nesse dia a dia de entrevista, tem alguma coisa aí também para complementar. Maravilha, Cat, suas dicas são ótimas. Ouçam as dicas da Cat. Ouçam e coloquem em prática, todas elas são sensacionais. Eu acho que eu iria exatamente por este mesmo caminho que a Cat foi. Eu diria que autoconhecimento, ele é... A provocação que faço é o ponto de partida para qualquer coisa. Assim. A gente tem, o Lessa comentou um pouquinho das provocações que temos feito, né? O nosso time de RH dentro da Neovis chama-se Gente Gestão, e a gente chama carinhosamente de GG. Então, dentro da Neovis, GG tem provocado vários temas que falam sobre desenvolvimento, inclusive de lideranças. E o ponto de partida do desenvolvimento dessas lideranças é o autoconhecimento. Então, ele serve para as lideranças, mas ele serve para início de carreira também, que é você olhar para dentro de si, identificar quais são os pontos fortes que já foi falado aqui, o que você gosta de fazer, o que te dá prazer fazer, e a partir do que te dá prazer fazer, você vai conseguir identificar que área você gostaria de atuar, em que segmento de organização você gostaria de atuar, e a sua tomada de decisão ela é mais assertiva e não é atirando para qualquer lado e cai na primeira vaga que surge, né? É de construir essa carreira que vai te fazer feliz, com intencionalidade. Eu acho que aqui o ponto de partida também como comentei um pouquinho da minha trajetória, né? Não tive possibilidades que muitas pessoas que aqui estão dentro da Neoway tiveram, né? De viver formação e cursos, enfim. Eu tive que correr muito atrás e penar muito atrás e estou com essa sensação de que estou correndo atrás o tempo todo. Então, aqui, ó, além de autoconhecimento, autodidatismo. Estudem, leiam. A gente contrata muitas pessoas em tecnologia que não têm, inclusive, formação em tecnologia. O cara é formado em história, mas ele começou a estudar tecnologia, se desenvolveu, aprendeu a linguagem. Então, em tecnologia, é muito comum que a gente contrate as pessoas pelo conhecimento que elas têm e não pela formação que elas têm. Então, isso é muito, muito, muito comum. Então, entendam, não é a formação, não é a faculdade, não é o curso caro, é o conhecimento.
Então, na hora de aplicar para uma vaga, aqui na ANEEL a gente faz isso, a gente faz um teste técnico, que é, mostra para mim o teu conhecimento, deixa eu saber o quanto que você sabe dessa tecnologia, como é que você sabe dessa atividade, para que eu possa saber se de fato você sabe fazer o que a gente precisa. E aí, não interessa se ele adquiriu esse conhecimento de forma autodidata no Google, mas que ele tenha o conhecimento, porque no dia a dia ele vai expressar isso, né? Ele vai fazer, e depois vai também ter apoio dentro de casa, ser desenvolvido, acompanhado, então tem N possibilidades. Mas aqui a minha provocação é, estudem, corram atrás, foquem muito em buscar autoconhecimento, que aqui a gente está falando tanto do autoconhecimento como do autodidatismo, né? Eu acho que aqui é um ponto importante. Aproveitem, eu estou com a lista aqui das minhas dicas, tá? Aproveitem as oportunidades, eu acho que o projeto Pode Crer, ele não é acessível para todo mundo, mas não é todo mundo que faz parte do projeto e tem a possibilidade de ser incentivado, direcionado e ter né, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. Então, com certeza, aproveitar essas oportunidades e aplicar isso no seu dia a dia vai fazer toda a diferença. Hábitos de leitura, eu já mostrei para vocês aqui a quantidade de livros, esses que mostrei são só os que eu li este ano, tá? Então, eu estou com uma penca aqui dos não lidos, e tem outras listas aí que tenho buscado conhecimento, ninguém tira isso de você. Então, quanto mais você lê, mais vocabulário você tem, melhor você se expressa. Na hora de uma entrevista, como a Cátia comentou, fica nervoso, não sabe o que falar, se tu lê, tu tem repertório para expressar o seu pensamento, para expressar as suas emoções, e aí isso melhora muito. O Lessa já falou sobre comunicação, enquanto comunicação é importante para qualquer nível profissional, principalmente para quem está começando. Então, ser curioso, né? Querer saber como as coisas funcionam, querer entender como as coisas estão acontecendo. Então, comunicação, base para qualquer construção de carreira. Relacionamento interpessoal. Ninguém faz nada sozinho e ninguém em organização nenhuma faz nada sozinho. Então, você ter a habilidade de se comunicar, ter a habilidade de se relacionar com pessoas é algo que tu pode, desde o início, eu brinquei aqui, né? Eu sou psicóloga, mas pessoas é uma incógnita. Então, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente desenvolve a habilidade de se relacionar, de resolver problemas com as pessoas, melhor a gente vai ter possibilidade de ascender profissionalmente. E outros 2 pontos para fechar o conjunto de dicas é responsabilidade e proatividade. Responsabilidade no sentido de que tudo o que te derem para fazer, faça da melhor forma possível. Se você for responsável por servir o cafezinho, você vai servir o cafezinho com um sorriso no rosto, você vai servir o melhor cafezinho que tu estiver servindo. Se você for responsável por fazer cópias, você vai fazer as melhores cópias que você estiver fazendo. Porque tudo que tu estiver fazendo vai ser reconhecido e as oportunidades surgem a partir daí, né? Então, seja responsável aí pelo que você faz. E proatividade eu estou responsável só pelo cafezinho, não vou abrir a porta para a pessoa que está chegando. Não, vai lá, abre a porta, né? Conecta com outra pessoa, faz outras atividades, demonstra que você está afim de não só fazer o que é da sua atividade, o que você foi mandado para fazer. Seja proativo, abra portas, né, que não estão ainda abertas. Eu fiquei com a parte difícil última, então, para complementar isso. Eu vou pegando um gancho da parte da Ju, de proatividade, porque eu lembrei de uma situação que até hoje, a pessoa que aconteceu, isso eu estava no início da minha carreira, eu estava fazendo um estágio num órgão público, né? E era um estágio na área de tecnologia, na parte de redes e tal. E um dia, tinha uma pessoa que era do almoxarifado, né, atendimento e tal, e ela estava carregando um monte de caixa, né? E pegando a fala da Ju, né, não tem a proatividade, né? E eu olhei aquilo assim, caraca, né? A moça ali está carregando um monte de caixa, está sozinha, né? Eu levantei e fui lá ajudar a carregar as caixas, né? E aquilo para ela repercutiu tão bem que ela falou assim, nossa, estagiário de tecnologia estava ali, tipo, né? Enfim, era só um estágio, e ele foi me ajudar a carregar caixas, né? E tinha pessoas em comuns, até hoje ela conta essa história, porque eu tenho contato com ela ainda, e até hoje ela conta essa história de ninguém veio me ajudar, e o Rafael foi me ajudar, né? O Lessa, né, Rafael?
o Lessa foi me ajudar. Então, isso é proatividade, né? Os pequenos atos que a gente faz em ajudar as pessoas no dia a dia, isso mostra e vai trazer oportunidades, como a Ju falou e me trouxe também no dia a dia, né? Eu nunca fui acomodado, até pegando isso, né? A gente não pode se acomodar no nosso dia a dia. A gente vê um problema, o mínimo que seja, vamos fazer. O senso de responsabilidade é de todos, né? Eu lembro que aqui na ANEEL o pessoal saía ali apagando todas as luzes do prédio, né? Então, por quê? Porque o pessoal tinha um senso de responsabilidade, não só com a empresa, mas também, né, ambiental, né? Por que a gente vai deixar uma luz acesa se não tem mais ninguém no escritório? É minha responsabilidade apagar? Não. Pô, eu sou o último a sair. Vou lá e apago a luz, vejo se a porta está trancada, né? E assim por diante. Mas pegando esse gancho também, né, das últimas dicas, assim, que eu teria, né? Eu vejo que tecnologia é até um pouco complicado a gente falar de dica, né? Porque é tão grande, tão gigante o mercado de tecnologia, né? Que quando a gente fala em dica, assim. Mas um ponto importante, assim, que eu vejo no meu dia a dia e me ajudou muito, né? Tecnologia a gente tem um monte, né? E tem um monte de siglas. Se a gente for para a área de programação, tem programação em Java, Go, Node, enfim, tem N linguagens, Python, C, Delphi, desde as mais antigas às mais novas, né? Então tem N linguagens de desenvolvimento. Porém, vocês não têm que ser especializado numa única tecnologia. Você tem que aprender o conceito. Você tem que aprender lógica de desenvolvimento, né? Quando a gente vai para a área mais técnica. Porque, tendo lógica, vocês vão pegar um livro, vocês vão entrar no YouTube, vocês vão assistir, ler um artigo, vocês vão aprender aquela determinada linguagem ou aquela determinada tecnologia. Porque, por mais que mude um pouco a forma de fazer, tudo vai para uma lógica de desenvolvimento. Tecnologia muito é lógica. Para te construir suas regras de negócio, para te pensar no problema do teu cliente, tu vai resolver um problema lógico, tá? Então não é matemática, né? É lógica, né? Então isso é uma habilidade que vocês vão ter que desenvolver, porque isso não tem no dia a dia de ensino, nem no ensino médio, né? Nem na faculdade tem pouco também. Isso é uma coisa que vocês vão ter que desenvolver por conta, lógica, tá? Então, quando vai para o âmbito mais técnico, lógica para mim sempre é o essencial, o mínimo essencial que vocês têm que ter. Quando a gente contrata pessoas aqui na Nelly, a gente não olha se ele sabe a linguagem A, B, C. A gente tem nossa linguagem, que a gente chama de stack de desenvolvimento, que é a nossa base aqui. Só que para a gente não importa tanto se a pessoa necessariamente tem um conhecimento naquela linguagem específica de desenvolvimento que a gente está fazendo, por exemplo, para uma área técnica aqui dentro. O que a gente busca, no nosso teste, a gente busca a lógica. Se o pessoal consegue desenvolver a lógica, a gente vê que a linguagem de desenvolvimento ele vai aprender. Básico, né? Isso é fácil, ele aprende muito rápido, desenvolve muito rápido. Um outro ponto que eu acho que muito vinculado ao programa Pode Crer, que eu acho que também é importante, tenha um viés de empreendedorismo. Mesmo que vocês atuem dentro de uma empresa, ou vocês vão construir a sua empresa, hoje eu vejo que quem tem um viés de empreendedorismo ou intraempreendedorismo, ele tem um diferencial frente ao mercado. Mesmo tu atuando, eu trabalho na Nelly, né? Eu tenho muito uma visão que esse negócio também é meu. Isso aqui faz parte, eu faço parte dele, né? Então, quando eu penso aqui, eu me sinto como dono aqui dentro. Acho que todo mundo na Nelly aqui se sente como dono e quer que o negócio funcione. Isso eu posso aplicar para dentro da empresa que eu estou trabalhando, né? E ser dono é isso, é cuidar da luz que tu vai apagar, porque senão vai gerar um custo maior para a empresa, né? Ou tu abrir tua própria empresa, né? Então, vinculado até ao programa Pode Crer, muito das ações que eu vi até a apresentação dos jovens, né? Quando a gente fala em resolver um problema real, eu vejo que quem está no programa pode resolver problemas reais da sociedade, porque eles têm empatia, eles estão no dia a dia, eles sabem quais são os problemas. É muito mais difícil ter uma outra pessoa que vai ter que criar essa empatia, que vai ter que entender essa dor e essa necessidade e vir resolver esse problema. Quem vivencia muito o problema do dia a dia, é muito mais fácil resolver os problemas relacionados a ele, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, até o puxar lá no começo, quando a gente falou do healthcare, o healthcare começou a surgir muito por quem? Pela própria área da medicina. Então, eles começaram a ver a necessidade, por exemplo, de um exame de imagem que é feito. Eu tenho poucos médicos fazendo uma avaliação, eu preciso ser mais rápido. O que eles viram? Pô, a tecnologia pode me ajudar. Eu digitalizo o exame de imagem
Eu jogo para a internet, e médicos do mundo inteiro podem fazer uma avaliação do programa, da imagem gerada por uma tomografia, uma ressonância, um raio-x. Não precisa estar com mais um médico físico olhando um raio-x, porque esse raio-x pode ser digital. Então, já tem hoje bancos que o médico faz análise tudo de forma virtual, ele não é necessariamente mais contratado pela clínica para dar o laudo de imagem. O laudo de imagem, ele é pago pelas imagens que ele deu laudo, e pode ser do mundo inteiro, né? Então, quem geralmente surge a necessidade de evoluir a área de tecnologia vem muito das pessoas que estão vivenciando aquele problema, né? Fintechs que surgiu, não é um fenômeno dessas fintechs que são bancos digitais, veio muito de um problema, né? Que as pessoas estavam sentindo no mercado financeiro, né? Então, tem a dor do mercado financeiro, altas taxas que eram cobradas dos bancos tradicionais. Então, o que aconteceu? Todos os bancos estão migrando para a área de tecnologia ser bancos digitais. Mesmo os tradicionais estão indo para bancos digitais, né? É inevitável isso, né? Então, dica que eu dou para vocês, né? Empatia sobre o problema que vocês estão resolvendo a mais, né? E também foquem nisso, né? Eu acho que empreendedorismo e intraempreendedorismo é um diferencial muito grande que ajuda a montar os negócios, né? Independente para resolver problemas reais no dia a dia, né? A Ju falou do autoconhecimento, né? A Catarina também, de a gente se autoconhecer, né? A gente ter autodidata. Hoje, tem muito curso online gratuito, tem muitos livros, né? Os livros mais acessíveis. Se a gente pegar, tem plataformas de ensino, por exemplo, a Udemy, que tem um monte de curso gratuito online, né? Quem tiver acesso à internet consegue entrar lá, fazer um curso de programação, um curso de design, UX design. Tem vários cursos que dão uma formação mais básica, que podem buscar esses cursos lá também. Se não, o YouTube, mesmo que não vá para o Udemy, o YouTube tem muito conteúdo rico também, que tu pode pesquisar, né? Eu escuto muito podcast, então acho que o podcast também traz uma visão, um repertório bem legal, que tu pode ter de tendência, de tecnologia e tudo mais. E, né, consolidem tudo isso, né? A gente falou de várias dicas, a gente falou de várias siglas, né, de várias coisinhas. Parece um mundo, parece, meu Deus, eu tenho que ser um expert em tudo, então o mercado vai me exigir tudo isso. Não, tá? Desenvolva principalmente suas soft skills. Acho que essa é a principal dica. Hoje em dia, o mercado de tecnologia, ele olha muito mais para o profissional, suas soft skills, que isso tu vai desenvolver em qualquer área, né? Desde que tu tenha qualquer formação, ou que tu vá trabalhar, estás trabalhando numa loja, tu está trabalhando atendente, tu está desenvolvendo suas soft skills, né? E o mercado vai olhar para isso, tá? A hard skill, ela vem como uma consequência. Eu sempre falo internamente, a hard skill tu conquista muito mais fácil do que a tua soft skill. Tua soft skill vem com o teu aprendizado ao longo do tempo, desde a tua infância, né? Desde a infância das pessoas. Então, tu desenvolver ela, tu vai ter que desenvolver no decorrer, né? E tu vai construindo ela com mais tempo. A hard skill tu conquista mais rápido, vamos dizer assim, né? Na minha percepção. Então, essas são as dicas assim que eu dou. Eu adoro o mercado de tecnologia, né? Para mim é um mercado que abre muitas portas, muitas possibilidades, porque a tecnologia, ela não tem um dono. A tecnologia, ela é de todos, né? E ela pode ser usada por todos, né? Ela é de graça, ela está ali. Claro que tem que ter equipamentos, computador, notebook, né? Ou, enfim. Mas no final do dia, ela não tem alguém que está regulando, ela dizendo, olha, isso é meu, né? Isso não pode ser feito assim, não pode ser feito desse jeito. Não, todo mundo consegue criar um aplicativo, todo mundo consegue criar um website, todo mundo tendo os recursos mínimos consegue fazer. Eu não preciso de um escritório, eu não preciso estar dentro de um prédio, eu posso estar dentro de casa. Muitas empresas surgiram na garagem das casas, né? Grandes empresas hoje. Então, a tecnologia é de todos, né? Ela serve para todo mundo pode utilizar ela. Então, se empoderem dela, sintam ela que ela é sua, né? Ela não é de ninguém, ninguém vai dar ela para vocês. Vocês têm que se empoderar dela e falar, ela é minha, eu vou usar ela e é isso aí, né? Então, com ela vocês vão abrir muitas portas realmente no dia a dia. Perfeito, Lécia. Esse incentivo ao protagonismo, né? É uma busca nossa aí para que eles realmente se sintam pertencentes, né? Não só consumidores de tecnologia, mas também idealizando esse espaço, contribuindo num quesito de construção mesmo de novas ferramentas, por que não, né? Mas, pessoal, acho que a gente conseguiu aqui consolidar
sistematizar muito bem as dicas, as perspectivas, toda uma fala que dialogue com essa questão da carreira, do preparo, dando aí noções bem bacanas, que realmente vai fazer toda a diferença aí para as juventudes que nos assistirão. Eu quero muito agradecer a participação de todos vocês, Lessa, Cat, Ju. Foi muito rico poder contar aí com esse debate, com essa roda de conversa, que trouxe uma série de informações pertinentes aí ao tema que a gente se propôs debater nessa websérie. Então, pessoal, acho que podemos ir aí nos encaminhando para o encerramento diante do tempo, né? Para a gente também não conseguir cumprir aí o prazo que nós havíamos combinado. Fica a nossa gratidão em nome do Pode Crer aos participantes de hoje. E é isso, gente. Um abraço para todos vocês. A cada dia, depressão, estresse, bullying e abusos fazem mais vítimas. O suicídio é a 4ª maior causa de morte entre os jovens. Nas próximas horas, alguém perto de você pode estar passando por uma situação de desespero. Acompanhe, não julgue e procure ajuda especializada. Fique atento aos sinais, escute, acolha, procure ajuda. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.